Opa, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo, tá? Hoje vamos falar sobre tensão, corrente, resistência e potência, né? O que é, né? O que é corrente, o que é tensão, o que é resistência, o que é potência e a relação, né, entre corrente, resistência, tensão e afins, tá? Qualquer dúvida, tem um descritivo aí nos comentários, vocês podem escrever e se eu souber, eu responderei. Se não souber, buscarei informação e passar para vocês a qual foi feita a pergunta, tá? Que possamos a cada dia melhorar mais, se esforçar um pouquinho todos os dias para a gente aprender a entender mais sobre esse excelente mundo de elétrica, eletrônica e afins, tá? Todo conhecimento ele é válido e ele é muito importante. E eu fico muito feliz de poder ajudar vocês aí nessa caminhada e ser ajudado também, né? Porque quem tenta explicar, ensinar, não que eu saiba muito, mas quem tenta ensinar e explicar aprende também, tá? E claro, qualquer crítica construtiva que eu puder melhorar no áudio, seja na imagem, na iluminação, vocês podem falar, tá bom? E eu vou tentar correr atrás aí pra melhorar, mas aí a gente tem que começar com o que tem no momento. O que vale é o que eu estou tentando passar para vocês, né? Que é esse conhecimento tão importante nos dias de hoje. Eu espero que gostem, tá? Sejam bem-vindos. A gente entendeu essa parte, pessoal, de tensão, corrente. O que é tensão? Tensão é escrever aqui, vocês dão um pausa, tira print. Tensão é a força tira print, dá uma pausa, tira print. O que eu escrevi aqui? O que é a tensão elétrica? A tensão elétrica é a força necessária para movimentar, ou seja, impulsionar os elétrons. Beleza? O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica, ela é um fluxo de elétrons O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica, ela é um fluxo de elétrons que passa por um condutor, por um determinado condutor. Aqui é o fio, esse fio apresenta uma resistência, vai vir a tensão, vai impulsionar o átomo do condutor, esse átomo não vai ser mais átomo, agora os elétrons vão se deslocar de íon para íon, e aí esse íon vai ser um átomo eletrizado. E aí vai acontecer o efeito de Joule do campo magnético nesse condutor e a corrente vai passar por esse caminho, por esse condutor.
E a corrente vai passar por esse caminho, por esse condutor. O fluxo de corrente de elétrons. Corrente é o fluxo de elétrons. Beleza? Mas, Carlos, então eu entendi o que é tensão elétrica, eu entendi o que é corrente elétrica. E o que é resistência elétrica? Resistência elétrica nada mais é do que a o que é resistência? A resistência nada mais é do que a oposição à passagem de corrente. Mas aí eu anotei aqui de uma forma que seja compreensível, um detalhe a mais. Ele dificulta a passagem dos elétrons. Ele dificulta. A resistência nada mais é do que isso. Ela vai se opor a essa passagem de corrente elétrica. Ela vai se opor. O que faz na nossa tomada com que não dê um curto? Quando a gente liga, o curto nada mais é do que juntar o positivo e o negativo da bateria. E curto nada mais é do que pegar a fase e o neutro e juntar. É como se o neutro fosse a parte negativa e a fase fosse a parte positiva. Porque a fase tem mais tensão, o neutro tem menos tensão. O positivo tem mais tensão, o negativo tem menos tensão. Então, juntando ambos, dá um curto, sabe? É uma resistência muito baixa. E aí, esse curto nada mais é do que, vocês lembram? Positivo com negativo. Eles se atraem. Então, a parte positiva da bateria, 9 volts aqui. A parte positiva da bateria negativa, quando a gente liga algo, o que a gente está ligando está tendo a resistência. Então, no sentido convencional que a gente viu, a corrente vai fazer isso. Vai do positivo para o negativo. E aqui dentro tem um líquido. Aqui tem as placas, né? As placas com mais elétrons e as placas com menos elétrons. E aí quando a gente utiliza esse processo químico da bateria, começa a criar uma tensão elétrica nos terminais dele. E aí vai chegar um tempo que, de tanto essa corrente fazer esse caminho, passando pela resistência, algo que a gente for ligar nesses dois bornes, né, nesses dois contatos, esse líquido vai chegar um tempo que ele vai estar bem abaixo. E a bateria não vai estar mais apresentando 9 volts, mais 6 volts, 5 volts e afins. E aí o que acontece? Quando o seu jump é um fiozinho, uma resistência muito baixa, isso é um curto. Então quando eu ligo um exemplo um computador na minha tomada, o computador tem uma resistência, tem uma série de componentes, tem uma série de processos dentro dele que faz com que a resistência se torne alta, tão alta que dificulta o caminho do positivo para o negativo. Então tem mais tempo, mais durabilidade. Isso se falando de contínuo, né? E alternada tem mais dificuldade de danificar a placa, dar um curto, porque a resistência é tão alta que dificulta a passagem dessa corrente
e aí não causar o curto, porque tem uma resistência para frear, sabe? A resistência é isso. Resistência elétrica. Carlos, eu entendi o que é tensão elétrica, o que é corrente elétrica, o que é resistência elétrica, entendi o que é frequência elétrica, mas o que é a potência elétrica? Potência elétrica nada mais é do que um trabalho realizado por um determinado pode tirar foto, um print. Potência elétrica nada mais é do que um trabalho realizado por um determinado tempo. Por um determinado tempo. E o que é que acontece? Para explicar o que é uma potência, eu vou utilizar o que é um ventilador. Seu ventilador. Vamos lá. Quando a gente gira ele, essa hélice começa a... O que é que acontece? Vocês lembram que eu falei sobre campo magnético com indução? Aqui dentro dele tem uma espécie de rotor. E aqui dentro, né, tem uma espécie de bobina, né? E aqui dentro fica um rotor. Que ele fica com ímã dentro, né? Um ímã e tudo mais. E nele sai um eixozinho aqui, ó. E esse eixozinho é onde a gente liga a hélice, coloca a hélice. Quando chega energia elétrica, colocar de energia elétrica nele, ele gera uma indução nas bobinas. Quando gera indução nas bobinas, junto com o efeito do ímã, ele faz isso. Quando ele faz isso, ele está convertendo energia elétrica em energia mecânica. Ele está girando o eixo. Vou colocar aqui um M. Então, potência nada mais é do que um trabalho realizado ao longo do tempo, ou seja, uma conversão. É um trabalho convertido. Entrou energia elétrica no ventilador, ele transformou em energia mecânica. E aí começou a girar esse eixo preso, a hélice presa no eixo. E aí gera vento. Isso é uma potência elétrica. A mesma coisa a bateria dos nossos carros. A bateria manda atenção para alguns componentes do nosso carro, parte mecânica. Está ali vários processos, né, da mecânica, vários processos ali para ter essa conversão.
Tá entendendo? Vai ter um dínamo também para fazer essa conversão de energia elétrica para mecânica. Na iluminação das nossas casas entra energia elétrica na luz, né, na lâmpada, e aquela energia é convertida, é transformada em energia luminosa. Fica quente também um pouquinho de energia térmica. Chuveiro elétrico entra energia elétrica que é transformada em energia térmica, ou seja, temperatura. Quando a gente usa aquela chapa, né, para colocar o pão e ele esquentar, tal, um queijinho, né, muito bom, ele derrete, pronto, ali tem uma resistência, ou seja, energia elétrica converte para energia térmica, temperatura, efeito de Joule, potência. Então, potência elétrica é isso, é uma conversão de trabalho por um determinado tempo. Entende? Potência nada mais é que isso aí. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, só informar aí nos comentários. Também se tiver uma crítica construtiva, se eu deixei passar alguma coisa, ou se eu errei alguma coisa por alguma situação, não me atentei, podem falar, a gente tá aqui para se ajudar. E a explicação inicial sobre grandezas elétricas, tensão, corrente, resistência, potência, frequência, é isso. E aí, elas se correlacionam. O que é que acontece? Aonde estiver a minha maior resistência, é onde eu vou ter a minha maior tensão. Beleza? Aonde eu tenho a minha menor resistência, é onde eu vou ter a minha menor tensão. Aonde eu tiver a minha maior corrente, logo a minha resistência vai ser menor. E aonde eu tiver uma alta corrente, onde eu tiver uma alta resistência, eu vou ter uma pequena corrente. Ou seja, se eu aumento a resistência, a minha tensão também aumenta, porém a minha corrente diminui. Se eu diminuo a minha resistência, a minha tensão também diminui, porém a minha corrente sobe. Essa é a correlação delas três simultaneamente: tensão, corrente e resistência. Beleza? E é isso, pessoal. Por aqui paramos. Essa é a informação inicial. Que possamos se ajudar, que possamos buscar informações, melhorias e buscar ser ótimos profissionais, entender e aprender uns com os outros, e juntos a gente é mais forte, beleza? Obrigado, se divirtam, fiquem à vontade e sejam bem-vindos aí. Tchau, tchau, pessoal.